Olá, eu sou o pastor Rod Long, da Igreja R Global. Mas antes, eu costumava ser produtor do P. Diddy. Quero compartilhar um pouco da minha história com vocês. Eu comecei na música quando meu pai era pastor. Por volta dos 12 anos, enquanto ele estava expandindo seu ministério e a igreja, ele impôs as mãos sobre mim em um dia. Naquela época, eu não tinha interesse por música, não tocava nenhum instrumento, mas ele disse: "Vou te transmitir um dom. Vou te dar o dom da música." Ele impôs as mãos sobre mim e, com o tempo, talvez nos próximos 2 anos, comecei a perceber que conseguia tocar melodias com um dedo no piano. E depois conseguia formar acordes. Eu definitivamente sei que isso foi um dom de Deus. A Bíblia diz que Deus distribui dons aos homens, e esses dons não são só espirituais, mas também podem ser de música, negócios, entre outros. E eu acredito que isso é algo que recebi diretamente de Deus. Então, depois disso, ao longo dos anos seguintes, fui me aproximando mais do piano e do órgão. Eu percebia, nos meus tempos livres, se eu não estivesse na escola, eu estava grudado no piano. Eu começava a ouvir músicas e tentar identificar as melodias. Tudo o que eu tinha naquele momento era a música. A música foi o meu refúgio. Minha mãe me deu uma estação de trabalho e ali fui aprimorando minhas habilidades. Eu estava criando sons e montando coisas. E com o tempo, mais e mais pessoas começaram a dizer: "Uau, isso até que soa bem." Então, muitos dos garotos do bairro, os vendedores de substâncias ilícitas, todo mundo queria ser rapper e precisava de beats. E eles começaram a vir até mim para pedir beats. Nessa época, eu comecei a vender beats e fiz um pouco de dinheiro, ganhando $100 aqui, $100 ali. Com o tempo, encontrei um gerente, um cara que dizia ser gerente de artistas. Ele nos falou sobre algo chamado Midtown Talent Search, que foi organizado por um cara chamado Andre Harrell, que fundou o P. Diddy e muitos outros nomes importantes da música, como Mary J. Blige. Ele era um cara muito influente na indústria musical na época, e o Midtown Talent Search era algo como um American Idol, mas antes da tecnologia e da televisão. Se você tivesse a chance de participar, tinha que aproveitá-la, porque a competição era muito forte. Fomos convidados e fizemos a nossa apresentação. Fomos convidados para uma segunda rodada, e ficamos realmente surpresos pensando: "Uau, Andre Harrell, do M-Town, isso é muito louco." Mas tudo isso acabou quando, uma noite, fui para casa e estava revisando minhas coisas, meus RS. Quando ouvi uma voz que me disse: "Pegue todos os seus RS e destrua-os, queime-os." E por algum motivo, eu sabia que era Deus. Eu não tinha tido muitas conversas íntimas com o Senhor, mas algo na voz me dizia que ela carregava um grande peso e convicção. Então, naquele momento, decidi obedecer. Eu tinha uma pilha grande de músicas que havia escrito, cheias de palavrões, mulheres, substâncias ilícitas, violência, todas as coisas que os rappers falavam na época. A voz foi muito específica, me dizendo para não apenas jogar as músicas no lixo, mas para levá-las para fora, colocar gasolina e queimá-las. Então, eu fiz isso. Queimei as letras. Após isso, tive outra conversa com Deus e disse: "Se eu não posso fazer as letras, pelo menos vou continuar fazendo os beats. Porque na minha mente, isso seria um desperdício. Como Deus me deu esse talento e a capacidade de criar música. Eu estava evoluindo, me aprimorando, e estava à frente de muitos. Eu já tinha conhecido muitas pessoas, ido a Nova York, comprado equipamentos. Eu tinha que chegar ao topo disso. Então, eu disse a Deus: "Vou continuar fazendo os beats." E foi o que fiz. Comecei a fazer beats para mais grupos, mais vendedores de substâncias ilícitas, e com isso, comecei a ganhar um pouco mais de dinheiro por beat. Eu comecei com $100 por beat, mas logo fui subindo para 700, $1.000. As coisas estavam crescendo. Eu já tinha 18 anos, e nesse ponto me mudei para Houston. Agora vou falar sobre o encontro com o Diddy. Como foi conhecê-lo pela primeira vez? Bom, a primeira vez foi, sem dúvida, um sonho que se realizou. Eu conheci alguns caras que disseram que podiam me apresentar a ele e me ajudar a produzir algumas músicas. Eles enviaram uma das minhas faixas e recebi uma ligação dizendo: "O Diddy adorou a música e quer usá-la." E no final, recebi um cheque de $7.000 por aquela faixa pequena, que provavelmente levou uns 5 minutos para eu fazer. Então, eu continuei enviando mais músicas, e agora o Diddy queria me conhecer.
Eles disseram que queriam que eu fosse até Nova York. Peguei o avião e fui para lá, para o estúdio Daddy's House, na 44ª com Broadway, em Manhattan. Cheguei lá e estávamos todos lá, esperando quando o Didi chega dirigindo um Ferrari 360 Spider, conversível. O Daddy's House era o estúdio dele. Na época, ele era conhecido como Puff Daddy, não Didi ainda. O Daddy's House era o estúdio de gravação dele. O próximo encontro significativo foi em Miami, em uma festa. Eu me lembro dele entrando na festa e perguntando: "Que tipo de garotas vocês querem?" E poucos minutos depois, várias garotas apareceram. Acho que alguém pediu garotas porto-riquenhas, e uma quantidade delas apareceu, do nada. Eu não tinha conexão com esse tipo de coisa, então não sei de onde elas vieram. Mas ali em Miami, isso foi apenas uma das várias situações em que percebi o poder que ele tinha. Ele conseguia o que quisesse. Já havia garotas na festa, mas acredito que aquelas especificamente chegaram para fazer o que quiséssemos. Nesse momento, ainda havia uma luta interna. Eu estava tentando resistir, mas o tempo todo o Senhor me dizia para sair daquilo. Eu estava realmente lutando contra isso. E me sentia como se estivesse ficando louco, tentando entender se mais alguém estava passando pela mesma coisa. Eu conhecia alguns produtores e compositores ao meu redor que também vinham da igreja. E eu ficava me perguntando como eles não estavam sentindo o que eu estava sentindo. O fogo de Deus estava em mim e eu pensava: vou perder a minha sanidade tentando lutar contra isso. Então eu tentava falar com alguns deles e perguntava: como vocês lidam com esse trabalho secular e com o Senhor? Como vocês se sentem em relação a isso? Alguns diziam: para mim não importa, é só um dom. E muitas vezes eu voltava para Deus e perguntava: Senhor, você me deu o dom. Por que eu estou me sentindo assim? Por que estou lutando emocional e psicologicamente? Uma coisa que percebi é que tudo aquilo é espiritual. Muitas pessoas simplesmente atribuem isso ao talento ou ao dom. Mas o espírito, de fato, controla o que acontece. O som, a aparência, o que ocorre dentro daqueles estúdios e o que é escrito nas músicas. Eu me lembro que a primeira música que fiz para a Bad Boy Records, fiquei no estúdio por 4 dias seguidos, sem dormir, porque algo me impulsionava, algo além da minha própria capacidade. Era como se fosse algo que me movia, me empurrava, me impelia a continuar. Eu acredito que era um espírito demoníaco, no sentido de que, se eu não estivesse naquele estado mental, não conseguiria ouvir a música daquela forma. Eu conseguia ouvir e produzir certos sons e certos detalhes que, se não estivesse naquele estado de espírito, não seria capaz de criar. O que me colocava nesse estado mental era o foco, quase como se fosse um canal para algo além de mim. Eu estava no estúdio, me concentrando e puxando aquilo de dentro de mim. Muitas vezes, isso acontecia quando eu usava substâncias, me focava e apenas canalizava aquilo, tirava para fora. Quando cheguei a um certo nível, percebi que, em 5 minutos, eu podia criar algo incrível. Algumas das músicas mais impressionantes que eu já ouvi saíam rapidamente, como se fosse algo sobrenatural. Houve momentos em que vi pessoas fazendo sessões espirituais sobre minhas músicas. Estávamos todos no estúdio, e era quase um ritual. Acendíamos velas e, enquanto os beats tocavam, as pessoas moviam as mãos e começavam a cantar várias coisas sobre a música. Isso acontecia antes de as músicas chegarem aos compositores. Eu posso ouvir isso na minha mente, como se fosse ontem. A música era realmente impressionante. Eu acredito que você não chega a esses níveis sem uma ajuda ou orientação sobrenatural. Passamos um tempo juntos em Nova York, no Daddy's House, e depois fomos a Miami para algumas festas. Mas nunca tivemos um encontro mais íntimo. Para estar tão próximo dele, era necessário fazer parte do círculo mais íntimo. Eu estava começando minha carreira, e ele vinha, elogiava o nosso trabalho, dizendo que estávamos incríveis, e nos incentivava a continuar. Claro que conseguimos entrar em alguns projetos, fizemos dinheiro e as portas estavam se abrindo. Mas, acredito que no campo espiritual, se eu tivesse aceitado os sacrifícios, as escapadas sexuais e todas aquelas coisas, acho que as coisas teriam continuado. Mas eu creio que o Senhor colocou um freio nisso, de uma maneira, e colocou fogo sobre isso. E uma das situações foi como o último estalo.
Depois de sair de Miami, houve uma festa em Las Vegas. Então, todos foram para Vegas. E eu acho que era um evento da indústria, como uma premiação. Estávamos todos lá, o Didi estava, o Dr. Dre também, Truth Hurts, e muitas outras pessoas. Eu fui para lá com tudo pago pelos meus representantes do Daddy's Camp. Hotel, passagem, alimentação, tudo. E nesse momento, eu estava prestes a enlouquecer tentando lutar contra o que o Senhor queria que eu fizesse. Quando cheguei lá, eu pensei, não consigo mais fazer isso. Não consigo ir à festa hoje à noite. Então, sem avisar ninguém, eu simplesmente fui embora. Eu nem sabia como ia voltar para casa, mas estava na Las Vegas Strip, chorando como um louco. As pessoas passavam por mim e me olhavam como se eu fosse um morador de rua. Eu estava lá, sentado no ponto de ônibus, chorando desesperadamente. Liguei para o meu pai e ele comprou uma passagem para mim. Peguei o avião e voltei para Houston. E então começaram as ligações. Onde você está? Eu disse. Não vou mais. Não consigo fazer isso. Eles disseram. O que você quer dizer com não consegue? Estamos indo para a festa agora, onde você está. E eu falei. Eu já fui embora, não posso mais. Eles ficaram surpresos e disseram. Você está brincando, não é? Você precisa vir agora. Eu então desliguei e parei de responder às ligações. Mas logo começaram as ameaças. Diziam, vamos te encontrar. Nenhum deles sabia onde minha mãe morava, mas começaram a ligar para ela. Minha esposa, que ainda era minha namorada na época, também recebeu ligações. Eles até foram à minha igreja. Foi muito assustador porque eu quase me senti forçado a voltar, a entrar de novo nisso, para que ninguém se machucasse. Eu assisti a um vídeo sobre a ex-mulher do P. Diddy, um livro sobre ela. O nome dela é Porter. E ela falava sobre como havia apenas uma maneira de sair dessa vida, a morte. Você sairia em um saco preto ou, se não me engano, foi a Rihanna, quando ela foi contratada pelo Jay-Z, que disse algo como: existem duas maneiras de sair daqui, ou você assina o contrato ou sai pela janela. Ela assinou, porque o prédio era super alto. Acho que estava no 20º andar de um enorme prédio de apartamentos. Essas coisas parecem mais seitas do que gravadoras, né? Realmente, elas têm seguidores quase como uma seita. Acho que uma das razões de isso estar me segurando tão forte é porque eu cheguei muito perto. Eu vi tudo com meus próprios olhos. Vivi aquilo. E eu tive a opção de dizer não e sair. Eu cheguei tão perto, provei aquilo, e ainda assim saí. E eu saí por causa da voz do Senhor. Eles até foram à minha igreja. Eu disse ao Senhor, se o Senhor me ajudar a sair dessa, eu vou te obedecer, farei o que o Senhor quiser. Eu orei de coração sincero, e as ligações pararam. Eles pararam. Mas a parte mais louca é que eu realmente voltei para a música. Eu voltei. O desejo era tão forte que eu pensei, ok, eu escapei, agora vou seguir meu próprio caminho e fazer isso do meu jeito. Eu disse a Deus, eu não vou mais fazer as letras sujas, vou só fazer os beats. Eu me distanciaria, como se fosse o Ló na história de Sodoma e Gomorra. Eu ia ficar à margem, só fazendo os beats, mas de maneira limpa, sem fazer as coisas erradas. Eu acabei voltando para o meio musical. O que aconteceu foi o seguinte. O advogado da Beyoncé, aqui em Houston, tinha um estúdio de gravação no 21º andar do Great Southwest Building, no centro de Houston. Era um estúdio pequeno, mas muito bom, e eles me deram acesso a ele. Eu ia lá porque não queria perder minha habilidade de criar. Eu estava tão acostumado a criar todos os dias, e eu sabia que não podia parar. Para alguém criativo, não poder criar é quase como uma depressão. Então eu sabia que precisava de uma saída, de um lugar para me expressar. Fizemos um acordo, ele me deixou usar o estúdio e eu estava criando todos os dias, até que uma mulher apareceu e disse: eu trouxe uns biscoitos de ganja. Eu comi um desses biscoitos e pensei, não estou sentindo nada. Então comi 2, depois 3, aqueles biscoitos eram bons. Até que eu comi 6 deles. Deus tenha misericórdia. E depois de um tempo, tudo que eu falava ou fazia parecia se duplicar. Eu estava alucinando. Eu pensei, isso é loucura, não está me fazendo bem. Eu entrei em pânico. Estava tendo uma crise de ansiedade. Comecei a orar. Senhor, isso é loucura, me ajuda a sair disso, faz isso parar. Minha mente estava completamente fora de controle, como se eu estivesse pirando. Eu fui para o mundo espiritual. Era como se eu tivesse entrado em uma sala vermelha.
Tudo ficou vermelho. Tudo o que eu via era vermelho. Comecei a chamar o Senhor, mas então os demônios apareceram. Eles disseram: Ele não pode te ouvir. E eu perguntei: Por que não? Eles disseram: Você está em uma sala vermelha. Não era pintada de vermelho. Era como se minha visão estivesse toda turvada e vermelha, escura. E eu comecei a chamar por Jesus, mas os demônios disseram: Não vai adiantar. E eu disse: Eu te ordeno pelo sangue de Jesus. Eles responderam: Isso não vai funcionar. E eu fiquei aterrorizado, porque eu cresci ouvindo que se você falasse o nome de Jesus, os demônios tinham que fugir. Mas ali, os demônios estavam olhando para mim, dizendo que não podiam me ouvir. E eu fiquei apavorado. Eu comecei a falar: Pelo sangue de Jesus. E eles disseram: Isso não vai funcionar. Nós temos você agora. Você está indo para o inferno. Porque desobedeceu a Deus. Você vai para o inferno, amigo. E eu comecei a sentir que estava indo embora. Eu vi eles, vi os demônios. Alguns deles pareciam gremlins, e um deles parecia um palhaço, mas com uma cabeça muito pequena e um corpo muito grande. Era uma coisa estranha, a coisa mais estranha que já vi. E enquanto eu estava passando por isso, sentia que estava indo embora, como se estivesse saindo de mim. Então, de forma consciente, pensei: se eu conseguir chegar até o elevador, pelo menos alguém vai me encontrar, caso eu desmaie. Eu estava no 21º andar e não havia mais ninguém lá. A mulher dos biscoitos já tinha ido embora. Ela me deixou. Ela já tinha ido embora antes de eu comer o biscoito. Já tinha partido. Ela me deixou com 6 biscoitos dentro de mim. Ela me deixou sozinho. Eu disse para mim mesmo: se eu conseguir chegar até o elevador, alguém vai me encontrar. E então, eu fui até o elevador. Apertei o botão do 1º andar e desmaiei. O segurança me encontrou e chamou o 911. Eu estava inconsciente, mas podia ouvir tudo o que eles estavam dizendo, mas não conseguia acordar. Eles disseram: Meu Deus, ele é muito jovem para ter uma pressão arterial tão alta. Eles estavam dizendo que eu precisava ser levado ao hospital o mais rápido possível. Eles disseram que minhas veias estavam saltando do meu pescoço. Quando cheguei ao hospital, eles estavam correndo com os tubos. Minha pressão estava acelerada. Eu podia ouvir os médicos dizendo: Não sabemos o que é, porque não é físico. Não tem nada de errado. E eu pensei: Meu Deus, minha mente se foi. Eu enlouqueci de tanto brincar com o diabo. E agora perdi a minha sanidade. Eu estava apavorado e não conseguia acordar. Era como se os demônios estivessem falando, me torturando. De repente, eu ouvi a voz dos meus pastores. Eles entraram na sala do hospital. Eu não sei como souberam que eu estava lá, mas eles chegaram e eu pude ouvir eles orando, falando em línguas. E de repente, a paz veio sobre mim. Eu ainda estava inconsciente, mas me senti em paz. A voz do diabo parou. Eu estava lá, conversando com o Senhor, ainda inconsciente, mas conversando com Ele. Eu me senti aliviado, como se fosse uma loucura, e fiz uma pergunta ao Senhor. Senhor, se isso realmente é você me dizendo para eu abandonar completamente a música, me dê um sinal. Se tudo isso não foi um sinal o suficiente, Senhor, me dê um sinal. No dia em que saí do hospital, encontrei uma fita cassete no chão chamada A Verdade por Trás do Hip Hop, do pastor G. Craig Lewis. Eu encontrei essa fita do nada e a ouvi. Foi uma parte muito importante do meu livramento da música e da atração que eu sentia, porque me ajudou a entender espiritualmente o que eu realmente estava enfrentando e o que eu estava passando. A transição da indústria secular para o cenário gospel. Na verdade, as duas indústrias são quase a mesma coisa. Você tem que decidir de que lado da mesa quer se sentar. Você conhece seus heróis, o reino de Deus, e está empolgado, porque isso é como o P. Diddy, só que no lado bom. Sim, o P. Diddy no lado bom. E agora, se você se encontra em um ambiente similar, com a mesma sexualização e o mesmo mundo das substâncias, absolutamente, o espírito é o mesmo. É só uma cara diferente. O espírito por trás de uma festa de Diddy não é diferente do espírito por trás de qualquer outra festa onde a carne está exposta. Eu acho que eu tive mais facilidade fazendo hip hop e R&B do que no gospel. No gospel, eu já tive músicas roubadas, pessoas pegaram minha música, enquanto no R&B as coisas eram mais claras. Os pagamentos estavam ali, os royalties estavam ali. Já tentei recuperar minha publicação e meus royalties no gospel, mas é bem mais complicado. Então, eu sei que nem todos vão gostar de ouvir essa parte, onde estamos falando sobre o mundo do Diddy.
É mais fácil falar sobre isso porque a mídia já está cheia de notícias sobre isso, e é meio esperado. Eu quero dizer, ele é chamado de Puffy e tem o estúdio Daddy's House, então é claro que é algo que as pessoas já esperam ouvir. Eu não entendo por que as pessoas ficam tão chocadas, exceto talvez pelas acusações envolvendo crianças. O que realmente me entristece é o lado da igreja. Claro, todos nós cometemos erros, eu cometi muitos, mas o que acontece nesse meio parece ser um pouco mais deliberado, mais organizado, como um segredo bem guardado de uma seita. Eu acho que isso ainda acontece hoje em dia. Eu acho que o domínio de Satanás sobre a música não está restrito apenas aos gêneros que não são cristãos ou gospel. Eu acho que todos acabam se conectando à mesma fonte, ao espírito de Satanás. E acredito que os guardas de portão, no gospel, são os mesmos que em qualquer outra indústria. Existem certos rituais que você tem que fazer se quiser chegar ao topo da indústria. Eu tenho minhas opiniões sobre isso. O que faz a música gospel ser gospel, então, se não há realmente uma linha clara? Estamos todos participando de festas de Didi dos dois lados do espectro. O que é quando você sobe ao altar para cantar uma música de adoração, ou quando sua esposa sobe para cantar, como adoradores? Como sabemos a diferença? Eu costumava perguntar a Deus, Senhor, por que não consigo fazer a música R e B para te glorificar? Eu sei que as letras definitivamente não honram a Deus, mas uma das minhas lutas era: eu consigo criar essa música em um nível alto. Se eu entrar em um estúdio e pegar meu equipamento, posso criar algo que o mundo vai gostar. Então eu perguntava a Deus: por que não posso pegar esse som e fazer ele te glorificar? E muitos fazem isso. Pegam R&B e colocam letras gospel em cima, dizendo que é gospel. Eu perguntava ao Senhor isso, e Ele falou comigo. Sempre que o Espírito de Deus se manifesta em um ambiente, o som produzido não é o mesmo. É um som diferente. E é assim que você sabe. O som que vem da manifestação do Espírito Santo não vai ser R&B. Vai glorificar o Cordeiro e exaltar o nome de Jesus. Eu estive na igreja por muito tempo. Estive em contato com a música por muito tempo. E nunca ouvi algo assim. Você sabe, Davi foi um grande produtor. Sim, aquele homem fez muitas músicas. Mas ele também fez muitos sons. E a Bíblia fala sobre o som de distinção. Eu muitas vezes vejo o trabalho do produtor como mais significativo do que o do rapper. O trabalho do rapper é invocar, seja sobre bumbum, seios, substâncias ilícitas ou o que for. O papel deles é te influenciar, fazer com que você ultrapasse o que sua mente racional está processando. Eu me lembro de quando me converti e comecei a cantar as músicas que costumava cantar. Pela primeira vez, eu ouvi as letras com o Espírito Santo em mim. E pensei, nossa, eu nunca percebi que estava cantando isso. Mas é o som que faz você ser influenciado e passa as palavras direto para o subconsciente. E antes que você perceba, está preso. Davi, ele fazia sons. Ele criava sons que faziam os demônios saírem da alma. Ele produzia e nem cantava. Ele só tocava os sons e os demônios que atormentavam a alma de Saul saíam. Isso mostra que há um som que atrai espíritos, e também um som que os repele. Não é só sobre repreender com a boca. Você pode repreender um demônio com o som certo. Acho que chegou a hora da igreja parar de pegar emprestado do mundo e começar a ouvir o Espírito Santo. Precisamos ouvir os sons que ele está fazendo, para que esses sons possam ter distinção e lidar com as atmosferas que estão acontecendo no mundo. Quando falamos de música, a Bíblia diz em 2 Reis que o profeta queria ministrar e profetizar. Mas a Bíblia diz que ele pediu: tragam um arpista. Quando o arpista tocou, a mão do Senhor veio sobre o profeta, e ele conseguiu profetizar. Então, a música não é nossa para decidir, é música de Deus, e ele a usa para sua glória. Eu idolatrava tanto aquilo que pensava. Eu vou fazer música do meu jeito. Mas o Senhor disse: eu te criei para o meu bom prazer. Então, o que eu digo é: descubra o que o Senhor está te dizendo sobre os seus dons e entregue esses dons a Ele, porque você vai ir mais longe entregando para Deus do que tentando fazer tudo sozinho. Precisamos entender isso, seja para a música ou qualquer outra coisa. Primeiro, não se trata do que você quer, mas do que Ele quer. Isso muda tudo e acaba com muitas desculpas. E também sobre a idolatria. Quando chegamos a um ponto em que tentamos negociar com Deus, tipo, se não posso fazer isso, então posso fazer aquilo. O que isso realmente está dizendo é: Deus, eu quero encontrar uma maneira de segurar esse ídolo no trono e ainda deixar que o Senhor me favoreça no processo. E isso não é a postura de entrega.
A entrega verdadeira é quando você chega ao ponto de perguntar: Deus, o que o Senhor quer que eu faça com a música? O que o Senhor quer de mim? E você chega a essa decisão com o coração aberto para o que Deus vai fazer. Isso me faz pensar na história de Abraão e Isaque. Abraão teve que lidar com essa situação. Deus lhe prometeu Isaque, mas depois pediu para sacrificá-lo. Deus não queria tirar Isaque. Ele queria tirar a idolatria do coração de Abraão. Isso é poderoso. Isaque nunca teria sido verdadeiramente prometido se Abraão mantivesse a idolatria no coração. O que você está tentando segurar enquanto mantém a idolatria vai acabar caindo por causa disso. Então, pode até parecer que você está jogando um jogo de forças com o Senhor, mas na verdade, Deus está tentando tirar a idolatria, não a promessa. Eu queria mostrar o quanto era bom ou o quanto trabalhei para aperfeiçoar minha habilidade, o quanto fiz isso ou aquilo. Eu queria que tivesse o selo do céu, sabe? Eu queria usar isso do jeito que eu queria, secretamente dizendo: Ok, Deus, eu quero ser usado por ti. Mas na verdade, a gente quer fazer o que quer e só deixar Deus colocar o selo de aprovação em cima. Mas escutem bem, se você não estiver disposto a se entregar, se não estiver disposto a largar tudo, então você não quer que a promessa de Deus se manifeste plenamente na sua vida. O que você está segurando? O que você está segurando está impedindo Deus de receber toda a glória na sua vida. Você precisa estar disposto a dizer: Senhor, o que o Senhor quer? Como o Senhor quer? Não o que eu quero, mas o que o Senhor quer. É como se parte de nós realmente queremos, no fundo, só queremos fazer do jeito que a gente quer. A gente diz que ama a Deus, mas se amar a Deus não nos leva a uma entrega verdadeira, será que amamos Deus como realmente dizemos? É um desafio, é um grande desafio. Eu passei anos lidando com isso. Anos para que as camadas fossem tiradas e para que a libertação acontecesse. Ele fez muito mais do que cumprir a sua promessa. Eu escrevi e produzi muitos discos gospel que foram para o mundo todo. Muitos artistas que eu cresci ouvindo, como Fred Hammond, Commissioned, Clark Sisters, J. Moss, entre outros. Então, compartilhar meu trabalho e colaborações com eles e contribuir para a música gospel foi uma honra incrível. Eu senti que eu mesmo me afastei disso, porque para mim, a música gospel agora é vista por muitos como contaminada, com muitos problemas e escândalos. Mas olhando para a música sagrada e o que eu consegui contribuir, sou apenas um cara do gueto, e o Senhor foi capaz de fazer isso por mim. Mesmo agora, com tudo o que está acontecendo no ministério, as conexões e tudo o que o Senhor está fazendo é algo realmente inacreditável. A Bíblia diz em vários lugares, como em Salmos: Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portões eternos, para que entre o Rei da Glória. O Senhor é o Rei da Glória, forte e poderoso, o Senhor Deus, poderoso em batalha. Quando estamos no ministério e na adoração, ao declararmos a palavra de Deus, as portas se abrem, os portões se abrem. A voz ativa do reino espiritual é ativada pelas nossas palavras. Quando começamos a declarar, as portas se abrem, e o Senhor pode fazer sua obra na terra como no céu, porque estamos executando a vingança sobre o inimigo. Ele disse: Eu colocarei uma espada de 2 gumes na sua boca. O que isso significa? Significa que a palavra de Deus em sua boca está executando essa vingança. Então, temos que entender que, quando estamos na presença do Senhor em adoração, as portas se abrem. Isso acontece tanto no lado do Senhor quanto no lado do inimigo. Se estivermos em um ambiente espiritual do lado errado, também há portas se abrindo, mas são portas diferentes. O reino espiritual é o mesmo. Agora, o espírito ao qual você se entrega e as portas que você abre dependem do que você diz. Com as suas palavras, você será justificado, e com as suas palavras você será condenado. Então, são as suas palavras que estão sendo pronunciadas e elas têm poder. Agora, eu vejo tudo de forma diferente. Não considero mais as coisas como neutras. Quando estou em um show, sei que portas estão sendo abertas, seja você ouvindo de forma direta ou indireta, concordando ou não com o que está sendo dito. Todos os presentes no show, todos estão tendo portas espirituais abertas sobre eles. Quando você se junta a isso, no reino espiritual, você assina um contrato. Você concorda com tudo o que está sendo dito. Adultério, fornicação, tudo isso. Você abre essas portas. Não é diferente quando você entra em um ambiente onde o Espírito de Deus está. Mesmo que você não seja cristão,
Você pode ser curado porque as portas estão abertas e a cura pode fluir ali. Deus pode agir naquela atmosfera. Senhor, nós te agradecemos. Agradecemos, Senhor, por tudo o que o Senhor tem feito. Ouvir tudo isso me deixa ainda mais empolgado para estar em sua presença, mais ansioso para te adorar, mais grato para te honrar. Senhor, nos colocamos em posição para que a atmosfera seja preparada, para que sua glória seja liberada, para que sua cura seja liberada, que as promessas de Deus sejam ativadas em nossas vidas. Eu te agradeço, ó Deus, até mesmo pelos sons que o Senhor tem liberado em nossas vidas. Agradeço pela sabedoria, revelação e discernimento que o Senhor tem dado. Oro para que todos que estão assistindo, Senhor, experimentem uma transformação, que aqueles que estão segurando ídolos em suas vidas, que o Senhor está chamando para derrubar, sejam tocados, não para que a promessa seja perdida, mas para que a idolatria seja destruída, para que o Senhor possa usá-los para a sua glória. Oro também pelos que estão na alta esfera da indústria da música secular, Senhor, que o Senhor ainda está chamando algumas dessas pessoas para o seu reino. Oro, ó Senhor, para que nos tornemos mais diligentes em orar por eles, ao invés de apenas nos entreter com eles. Que sejamos mais diligentes em orar por eles do que fofocar sobre eles. Ó Rei da Glória, nos afine, Senhor, nos dê um maior discernimento e coloque em nós um desejo de fazer a Tua vontade. Dá-nos, ó Deus, um paladar diferente, para que não mais abramos nossos portões e os portões dos nossos olhos e ouvidos para qualquer coisa. Preparamo-nos, Senhor, para ser usados como templos em que o Senhor possa habitar confortavelmente. Te agradecemos e te damos glória, honra, em nome de Jesus. Amém. Você ouviu uma história poderosa de transformação e libertação, mas agora é hora de refletir. O que você está segurando na sua vida que está te impedindo de viver a plenitude do propósito de Deus? Pode ser um talento, um sonho, ou até mesmo um ídolo que tem te afastado da verdadeira entrega ao Senhor. Deus quer que você use os dons que Ele te deu para a sua glória, mas a questão é: você está disposto a abrir mão daquilo que tem mais valor para você e entregar tudo nas mãos de Deus? A pergunta agora é: o que você fará com o que Deus te deu? Você vai usar isso para exaltar a Ele ou vai continuar tentando controlar sua própria vida, colocando outros interesses antes da sua vontade? Eu sei que, para muitos de nós, essa é uma luta diária. E se você está assistindo agora, talvez o Senhor esteja te chamando para dar esse passo. O que você está esperando para entregar completamente sua vida e seus dons ao Senhor? Você está disposto a ouvir a voz de Deus, mesmo que isso signifique mudanças radicais? A verdadeira liberdade vem quando entregamos tudo ao Senhor. Se essa mensagem tocou seu coração e você sente que é o momento de fazer uma mudança, eu te convido a inscrever-se no canal para continuar aprendendo mais sobre como aplicar os princípios de Deus na sua vida. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo que pode transformar a sua jornada espiritual. Você está pronto para dar o próximo passo? Vamos caminhar juntos nessa jornada de fé e transformação. Nasci em uma família muçulmana, tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai. Meus pais tiveram um casamento arranjado. Quando eles se casaram, meu pai foi muito enganoso. Minha mãe acreditava que tudo seria maravilhoso, mas ele definitivamente não era o homem que havia sido apresentado para toda a família dela. Quando minha mãe deu à luz, ela procurou a justiça e pediu o divórcio, alegando as agressões que sofria. Minha mãe conseguiu que a justiça concedesse o divórcio e a autorização para levar-me de volta à Jordânia por 3 meses. Ela me levou com ela, mas ao chegar lá, nunca mais voltou para os Estados Unidos. Decidiu me manter na Jordânia, o que violava a lei americana. Então, em 2005, meu pai pediu permissão à minha mãe para me levar ao zoológico. No entanto, ele não me levou ao zoológico. Ele me levou de volta para os Estados Unidos. Minha criação com meu pai foi muito difícil. Cresci com um pai solteiro, e ainda por cima, um pai solteiro muçulmano. Quando meu corpo começou a se desenvolver, ele me xingava, como se odiasse o fato de eu estar crescendo, de estar me ocidentalizando, enquanto ele tentava me criar como muçulmana.
Eu pensava, como é possível que você ore 5 vezes por dia e ainda assim trate alguém desse jeito? Eu não entendia como meu pai conseguia conversar com outros muçulmanos, se passar por um bom pai, enquanto em casa me espancava e fazia coisas terríveis comigo. Uma vez, ele chegou a jogar gasolina no meu cabelo. Se você se sentiu tocado por este testemunho e quer assistir esta história e mais histórias como esta, não deixe de se inscrever em nosso canal. Aqui, compartilhamos experiências poderosas que podem transformar vidas e fortalecer a fé. Clique no botão de inscrição, ative o sininho para receber notificações e junte-se à nossa comunidade de fé e esperança.